Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Muita alegria estar novamente tendo contato com os irmãos, né? Mesmo que longe, né? Apesar de alguns a gente estar encontrando sempre, mas é sempre uma bênção poder compartilhar com os irmãos. Devemos aproveitar essas oportunidades, principalmente a oportunidade de estarmos isolados agora, né, irmãos? E colocarmos em prática toda a palavra que nós temos ouvido. Principalmente há uma palavra em João 7, né? 38, 39, que ele fala que o Espírito seria uma fonte viva a jorrar do nosso interior. E nós precisamos que essa fonte jorre diariamente do nosso interior. Nós temos uma fonte no nosso interior, o Senhor colocou uma fonte no nosso interior, né? E essa fonte precisa jorrar. O tema dessa semana, né? O ministério que recebi do Senhor Jesus, né? É uma palavra, irmãos, muito sólida, uma palavra muito rica, uma palavra muito sólida, de extremo conhecimento e que funciona como uma base, como um alicerce para a nossa vida cristã. Certos tipos de conhecimento, certas palavras funcionam como um alicerce para nós. Então, fundamentados sob esse alicerce, inseridos nesse alicerce, com base nesse alicerce, nós prosseguimos a nossa vida cristã, a nossa carreira cristã, e nela edificamos o nosso conhecimento e as nossas obras. As nossas obras são baseadas naquilo que nós conhecemos. Quem não conhece nada, edifica sua obra sobre nada. É isso que nós vemos no mundo. Os incrédulos estão fazendo sua obra com base em quê? Com base no conhecimento terreno, né? Com base que não é de todo fútil, inútil, né? Hoje ele tem alguma validade. Pode ser que esse conhecimento não tenha nenhuma utilidade lá na eternidade, né? Então, irmãos, essa mensagem dessa semana eu vi com muito bons olhos, né? Uma palavra cheia de revelação, e nós vamos ver durante essa mensagem alguns pontos importantíssimos, né? Nós vamos ver a questão da palavra em si mesmo. Nós também temos o próprio vocábulo palavra. Em alguns contextos, né, a palavra dita na Bíblia quer dizer logos, em outros contextos quer dizer rema, né? E nós precisamos atentar para isso, né? Por que ela vem como logos e vem como rema? Dois versículos importantes para nós vermos essa questão, está em João 1:1, né, que ele diz ali em João 1. Vamos ver dois exemplos desta palavra logos, um exemplo da palavra logos e um exemplo da palavra rema. Está aqui em João 1:1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse verbo aqui, tem algumas traduções que eles utilizam a palavra mesmo, né? Utilizam palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas no original quer dizer logos, né? Tanto é que no grego essa expressão é enarche, arche, né? Por isso que é arqueologia, estudo do passado, arche, kai, logos. Mostrando a questão da palavra no sentido logos, né? Esse sentido logos, o que vem a ser esse sentido logos? Vem a ser a palavra na sua forma original, na sua forma constituída, na sua forma escrita. Aproveitando esse momento, irmãos, de ver essa questão da palavra logos e a palavra rema, né? Vamos orar pelo menos um minuto aqui agora. Então, baixa sua cabeça aí, né? E ora junto comigo, né? Para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Senhor Jesus, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor, para que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, nós não podemos nada em nós mesmos. Somos totalmente dependentes de Ti, somos carentes da Tua graça, necessitamos do Teu Santo Espírito trabalhando em nosso interior. Senhor, estamos vivendo um momento muito atípico na Terra.
E eu quero rogar agora aqui, Senhor, pelos irmãos que estão ouvindo essa palavra. Senhor, visita cada um. Visita com teu Santo Espírito nesse momento, fortalecendo as famílias, fortalecendo os irmãos, as irmãs, as crianças, os jovens. Visita cada um, irmão. Visita cada pessoa. Senhor, nós te rogamos, se presente em nossa vida nesses dias. Ajuda os irmãos a desfrutarem de ti, a encontrarem o Senhor. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja. Senhor, e ajuda-nos a retornarmos o mais breve possível, Senhor. Essa é a nossa oração. Queremos estar junto dos irmãos. Essa é a estratégia do maligno. Senhor, dividir a sua igreja, separar-nos. Por um lado, podemos tirar proveito em tudo isso, mas por outro, estamos cerceados de nos reunir. Abençoa teu povo. Abençoa, Senhor, as famílias da igreja. E abençoa, Senhor, todos aqueles que estão te buscando. Abençoa cada irmão no seu lar, cada família. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. E também nós rogamos ao Senhor que nos ajude nesses tempos de trevas. Que nos ajude, Senhor, a sairmos logo dessa situação e que venhamos a nos reunir o mais breve possível. Esse é o nosso desejo do nosso coração. Nós te pedimos essas coisas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, amados, senti o desejo de fazer essa oração, né? Que é muito importante, né? Que vocês recebam aí essa oração e eu faça aqui também, né? É sempre um momento de fortalecimento junto com os irmãos. Irmãos, continuando na questão da palavra, né? A palavra rema, nós vimos em João 1:1, né? A questão da palavra logos. A palavra logos é a palavra que foi escrita para aquele momento, ela existe, está lá e foi escrita para aquele, né? para aquele intuito. Por exemplo, né? A palavra logos, né? Vou usar como exemplo o livro de Apocalipse. A palavra logos, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eles mostram uma palavra sobre as 7 igrejas, uma carta a cada igreja. Então, na questão da palavra logos, ela de fato foi escrita. De fato foi escrita e foi enviada para as 7 igrejas. E as 7 igrejas receberam aquela palavra, receberam a carta e alguma coisa aconteceu ali. Então essa é a palavra logos. Então muitos estudam o que se passava naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento, qual que é a economia, o que fazia. Muitos estudam essa questão logos da palavra lá nas 7 cidades, né? Estudavam essa questão lá. Então há muitos estudos, né? Principalmente a linha reformada. A linha reformada estuda exatamente isso aí. Essa questão aí da palavra na sua inteireza, na sua versão logos. Mas nós sabemos que Apocalipse é um livro de profecias, é um livro profético do futuro, que versa sobre o futuro. Nós vemos que essas cartas não são simplesmente, né, somente para aquele momento. Como ele se torna um livro do futuro, essas cartas se tornam uma profecia. E essa profecia tem tudo a ver com a estadia da igreja na Terra, né? A estadia na era cristã do povo de Deus nessa Terra, né? Então nós já fizemos esses estudos lá no local, né? Voltaremos a fazer esses estudos lá, não percam o estudo. Nós faremos novamente esse estudo, né, sobre as 7 igrejas, que mostram a parte profética a palavra rema sobre Apocalipse 2 e 3. A palavra rema sobre Apocalipse 2 e 3 quer dizer sobre a estadia da igreja na terra, do seu começo ao fim, até a segunda vinda do nosso Senhor. Então, ali nós vemos as duas palavras, a palavra rema e a palavra logos, nesse sentido, né? A palavra logos, né, um exemplo muito bem dado, né, por irmão, né, é a questão da caixa d'água, né? A palavra logos é aquela caixa d'água que nós temos em casa, está cheia de água
E quando você precisa de usar um pouquinho, você vai ali, abre a torneira e aquela palavra sai, e aquela água sai. Você não usa a caixa d'água inteira para fazer uma comida, não usa a caixa d'água inteira para lavar a roupa de uma vez, né? Mas você abre a torneira e o quanto você precisa, você utiliza. Não precisou mais? É só fechar. Não joga a caixa d'água toda fora. Assim é a palavra, irmão, a palavra logos. A palavra logos, ela precisa estar no nosso interior. Nós precisamos estar constituídos com ela, né? Então, a palavra rema é aquela palavra que ela só pode existir, ela só irá existir no nosso viver se você tiver a palavra logos. Se você não tem a palavra logos, vai ser muito raro a palavra rema existir. Então nós precisamos ter a palavra logos constituída no nosso interior. Mas não podemos parar por aí, precisamos avançar. Nós vamos ver aqui que nós vamos formar alguns pares. Vamos formar alguns pares. E nós vamos formar duas colunas aqui, que ficará muito interessante essas duas colunas. Com esses pares que a própria palavra nos dá. Né? Nós vamos ver mais aqui para frente, né? Então, nós lemos lá em João 6,63, né? Diz assim, né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nesse vocábulo palavra está a palavra rema. Então, a palavra rema do Senhor Jesus naquele momento para eles era para aquele momento e servia para eles. Né? E hoje serve também para nós. Então, nesse vocábulo, na palavra, no original, está rema ali. Não está logos, mas em João está rema. Né? E isso foi muito importante para nós. Né? Nós vimos isso em vários itens. Né? Nós vimos isso com relação a algumas palavras. Né? Que no original grego é uma coisa, em português é outra. Por exemplo, vimos mais um item agora. Né? Nós vimos sobre vida. Nós vimos sobre amor, né? Os seus 5 tipos de amor, né? O filéu, o eros, o ágape. Aí tem o amor entre irmãos, o amor entre entes queridos, né? E vemos a palavra vida. A palavra vida foi uma revelação para nós. Tudo mudou quando eu, pelo menos, né, descobri que vida tinha 3 significados. Todo aquele comercial, né, de algumas denominações que mostravam ali que uma mansão enorme, 5 carros importados na garagem, fazenda, bois, avião, jatinho, essas coisas aí, eles se baseavam em João 10,10, né? Que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí mostrava aquela abundância de bens materiais, né? E o homem só colocando seu coração naqueles bens materiais. Mas nós vimos que não era isso. Né? Quando veio essa revelação, eu fiquei muito feliz e muito encorajado. E a teoria da prosperidade virou pó, né? Como deveria sempre ser. Essa teoria antibíblica vira pó. E aí nós vimos que em João 10,10 é usada a palavra Zoé. A vida Zoé, ele veio para que nós tivéssemos a sua própria vida em muita abundância. Puxa, irmãos, que maravilhoso isso, né? Isso é muito rico. Essa semana é composto por... assim, segunda-feira nós temos 2 itens que falam sobre a palavra rema e a palavra logos. Nós temos a terça e quarta-feira, que seriam um dia só, falando sobre a palavra fundamental e a palavra profética. Quarta e quinta-feira, que deveria ser uma só, né, falando sobre quinta-feira, falando sobre os profetas e os mestres, né? E sexta, sábado e domingo, que é uma mensagem totalmente diferente. É outra coisa, né? É outra coisa. Eu escolhi não abordar sexta, sábado e domingo aqui, justamente pelo conteúdo dessa palavra aqui, né? Já vou finalizar. Pelo conteúdo dessa palavra aqui ser muito denso. Né? E nós vermos alguns versículos, ruminarmos essa parte aqui da questão da palavra profética, da palavra fundamental, que nós vamos entrar agora,
a questão da palavra rema, a questão da palavra logos, amassarmos bem essa questão para ficar bem claro para nós, né? Então, revisando o nosso conhecimento aí, a palavra logos é a palavra estática, é a palavra que está escrita, é o papel branco e a letra preta que existe, está ali e nós precisamos nos constituir com ela. A palavra rema é a palavra que é extraída da palavra logos e que serve para o momento, para alguma necessidade especial do homem. Puxa, isso é maravilhoso para nós. Alguma necessidade especial do homem, essa palavra tirada da palavra logos se transforma na palavra rema. É quando você tem a caixa d'água e abre a torneira e usa aquela necessidade, para aquela necessidade que você tem ali. Você não esgota a caixa, mas abre um pouco e sacia a sua necessidade. E usa para o fim aqui que você necessita. Né? Então, a palavra rema é a palavra logos. A palavra fundamental, né? Nós vamos formando duas colunas aqui, né? Palavra logos e palavra fundamental. Essa é uma coluna. E a outra coluna é a palavra rema e a palavra profética. Palavra profética. E depois nós vamos completar essa coluna com os personagens disso. Né? Em sua essência ela é logos, ela é rema. Na aplicação ela é fundamental e profética. E o ministro que está envolvido com ela é o profeta, é o mestre e o profeta. Nós estamos fazendo a conexão, que está tudo linkado na Bíblia, está tudo muito bem arquitetado pelo nosso Senhor, muito bem feito. Né? Então, prosseguindo aqui, né, a palavra fundamental é aquela palavra, irmãos, que traz o fundamento, que traz os fundamentos, as verdades da vida cristã. Lá em Judas, ele fala sobre a fé comum, uma vez por toda, entregue aos santos. Essa fé comum, ela foi dada a nós. Por exemplo, a fé comum é Cristo é Deus, Cristo é o Senhor, a redenção, né? O sangue de Cristo é todo poderoso para nos purificar de todo pecado, né? Deus é soberano, é o único Deus eterno, né? Que vive de eternidade a eternidade, né? Não tem dias, não tem começo de dias, não está limitado ao tempo e ao espaço. Essas são as verdades, a fé comum, né? Dentre a fé comum, dentre ainda também as peculiaridades da fé comum, ainda estão várias verdades que formam os pilares. Esses pilares são regeneração. Resumindo, elas estão nos 8 aspectos da salvação orgânica, os 8 aspectos da salvação judicial. Esses itens que nós abordamos nas reuniões de terças-feiras, que eles constituem a base, o alicerce, para que nós estejamos solidificados em cima deles e construindo a nossa vida cristã sobre uma base, um alicerce correto, um alicerce fundamentado na palavra, né, viva de Deus. E através desse fundamento é que vem a palavra profética, né? Vem a palavra profética. Um exemplo disso, do fundamento e da palavra profética, Moisés lá no deserto, lá no Êxodo, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos e todo dia ele tinha uma palavra de ordem para o povo marchar. Ordem para o povo sair. Arma o tabernáculo, desarma o tabernáculo. Põe esse aqui para fora, fica 7 dias porque está contaminado. Põe de volta aqui, faz aquilo ali, faz aquilo outro, tal. Então aquela palavra dos 10 mandamentos é a palavra fundamental. Ninguém rompia ela. Se rompia, havia consequências. Né? E a palavra profética era a palavra diária que eles tinham para conduzir o povo a um lugar, a um determinado lugar, a terra, a boa terra. Né? Então hoje não é diferente. Hoje nós temos uma palavra fundamental, né, que nós revisamos. Tem até um livro, né, Os Fundamentos da Fé Cristã. Ali estão as palavras fundamentais, as verdades fundamentais que devem ser constituídas por nós. E através de nos constituirmos com essas verdades, é que daí sairá a palavra profética. Não tem como você ter uma palavra profética sem conhecer as verdades. Não tem como.
veja que o Senhor, ele fala, ele vos fará lembrar das palavras que eu vos tenho dito. Isso é um princípio, né? Que o Senhor extrai do conhecimento que você tem uma revelação. E essa revelação é aquilo que nos norteia, é aquilo que nos guia, é aquilo que nos faz prosseguir, né? Então essa é a diferença da verdade, a verdade fundamental e a verdade profética, a palavra profética. A palavra profética é aquela que nos instiga, é a revelação. Você só pode ter uma palavra rema se tem a palavra logos. Você só pode ter uma palavra profética se está constituído com a palavra fundamental. Então por isso que na vida da igreja nós sempre batemos na tecla, irmãos, precisamos nos constituir com as verdades da palavra, as verdades cruciais da palavra. Pode ser que por um momento nós ainda não tenhamos experiência suficiente para que essa palavra fundamental se transforme em palavra profética, para que essa palavra logo se transforme em palavra rema, mas é pelo viver diário, viver mesclado ao Espírito, um viver consagrado ao Senhor, um viver guiado pelo Espírito. O Senhor nos dará oportunidades de ouvi-lo e sempre trará uma palavra para aquele momento. Mas basta estarmos cheios, basta a caixa d'água estar cheia e o Senhor poderá falar através de nós. E as pessoas receberão o nosso falar, receberão o falar de Deus. Puxa, irmãos, isso é maravilhoso, né? Na aplicação, ela é o alicerce, os fundamentos da fé cristã, a fé comum que foi entregue aos santos, tais como o reino, né? Os 8 aspectos da salvação orgânica, judicial, o sangue, né? Essa é a palavra fundamental. A palavra fundamental, Atos 20 e 24, né? Que é um dos versículos tema dessa mensagem, 20 e 24, ele diz assim, né? Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus são as verdades fundamentais, é a palavra fundamental, o Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, antes de ter qualquer revelação, ele precisava se constituir com a palavra fundamental. Né? Até mesmo em 2 Coríntios, né, que nós lemos semana passada, fala, sabemos, né, se o nosso corpo terrestre se despir, né, nosso corpo se despir dessa casa terrestre, temos uma herança nos céus. Como ele disse, sabemos. Por que ele disse sabemos? Né? Ali ele estava tendo uma revelação. Ali ele fala uma palavra rema, uma palavra profética. Mas ele fala, sabemos, porque ele tem constituído nele a palavra logos, a palavra fundamental. Sua caixa está cheia. E aí ele abre a torneira e aí ele solta a profecia, porque está cheio. Uma coisa, irmãos, você está vendo que a palavra profética e a fundamental são duas pernas? O conhecimento, nós sempre falamos isso, né? O Eduardo sempre fala isso. São duas pernas, né? Um é o conhecimento e outra é a sabedoria. Um conhecimento e outra experiência. Conhecimento é a prática, né? Então, primeiro nós precisamos ter uma para que a outra possa ser gerada. E como que a outra será gerada? Será gerada através das nossas experiências no dia a dia. Né? Meu horário está avançando aqui, irmãos. Vamos prosseguir aqui, né? Para a gente fazer essa distinção, né? A palavra fundamental é a palavra do conhecimento. Mas não podemos ficar somente na palavra do conhecimento objetivo. É isso, a palavra fundamental é o conhecimento objetivo. Ela tem um objetivo, ela está ali, ela atingiu o objetivo dela. As cartas em Apocalipse tinham um objetivo, ela atingiu o objetivo dela, que foi chegar àquelas 7 cidades. Mas agora nós não precisamos ficar só nisso. Nós precisamos agora avançar. Avançar para que essa palavra objetiva se torne subjetiva e possa nos suprir. Irmãos, as 7 igrejas estão cheias de revelação, cheio de revelação. Só a igreja em Filadélfia já é uma revelação extraordinária para nós, que nós podemos usar diariamente. Né? A igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia, né? Podemos usar diariamente no nosso viver essas revelações. Então elas são rema, elas são palavras especiais para nós. Precisa se tornar em nós uma experiência. Através da experiência é que nós
transformaremos essa palavra logos, essa palavra fundamental, em uma palavra rema e profética da nossa vida, né? O resultado da experiência da palavra fundamental em nossa vida prática é a palavra profética. Ela vem através do conhecimento fundamental em forma de revelação. Puxa, isso é maravilhoso, irmãos. Tocar nessa questão é muito rico, né? Você tem uma experiência de revelação. Dificilmente, irmãos, alguém terá uma revelação sem ter um conhecimento. Você descobre alguma coisa do nada sem ter um conhecimento prévio. Até no mundo aí fora, na questão prática aí fora, você precisa ter um conhecimento para que você tenha uma revelação. E os irmãos, prestem atenção, né? Toda vez que é ministrada uma mensagem, né? Nesta mensagem, sempre haverá a palavra do conhecimento, a palavra fundamental e a palavra rema. Essa palavra rema, irmãos, ela vem sempre acompanhada do fundamento. A palavra do fundamento gera a palavra rema. Puxa, a palavra do fundamento gera a palavra profética. E isso é rico demais. Em todas as mensagens, há o pano de fundo, há a verdade fundamental e há também a palavra profética que nos guia, nos dá um norte e uma direção, né? E para ilustrar, né, para fechar, qual que é o norte? Qual que é a direção que ela nos dá? É o reino, o negar a si mesmo, o conquistar a boa terra, o galardão. Essa é a questão, é conquistar a boa terra, o galardão, e é tudo aquilo que o Senhor almeja, planejou para nós. Então, prosseguindo aqui, né? Agora, irmãos, a questão dessas duas palavras, né? Vamos dar uma olhada aqui em alguns versículos, né? 1 Coríntios 12, versículo 8. 12, versículo 8, ele diz assim, né? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, nós estamos vendo aqui a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Uma andando sempre junto com a outra. Esse é um versículo aqui. Pelo mesmo Espírito. Um dá a palavra da sabedoria e o outro dá a palavra do conhecimento. Né? Efésios 1,17. Puxa, que revelação essa porção da palavra, né, irmãos? 1,17 de Efésios, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja que você só pode ter espírito de sabedoria se você tiver um pleno conhecimento. Você só pode ter revelação se você tiver a palavra logos. Se você tiver a palavra, a caixa d'água cheia. Então, olha, novamente, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Quando houver um conhecimento em nós, aí sim, Deus tem base para nos dar um espírito de sabedoria e de revelação. Por isso a importância, irmãos, de nos constituirmos com a palavra, de estudarmos, de lermos os livros, a base, a Bíblia principalmente, é claro, né? A Bíblia principalmente, mas temos muitos livros de apoio, de ensinamentos sobre a base da fé cristã. E isso é importantíssimo para nós podermos prosseguir, né? Efésios 1,17, esse aí. E aqui em 1 Coríntios 14, versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia ou de doutrina. E aí, novamente, irmãos, nós vemos os dois pares aqui, né? Aqui tem dois jogos aqui, né? Não tem um só. Tem dois jogos de palavras aqui para endossar ainda mais essa questão maravilhosa para nós, né? Falando das línguas, aqui vos aproveitarei. Se não vos falar por meio de revelação ou de conhecimento, ciência, né? Ciência aqui é conhecimento. Ou de profecia ou de doutrina, ou de profetas, por meio de um profeta, através do profeta, ou de doutrina. Doutrina é ensinamento. Então, aqui ele fala novamente de revelação e conhecimento, a palavra rema e a palavra logos, a palavra fundamental e a palavra profética, e novamente a profecia e o ensinamento.
né? Muito importante isso para nós, né? Puxa, irmãos, essa mensagem realmente ela é muito densa, muito rica, né? E ainda mostra ali a questão do ministério que o Senhor entrega para nós, né? O ministério que o Senhor entrega para nós, cada um recebeu do Senhor um ministério. E nós precisamos ver, né? Precisamos ver o que o Senhor entregou para nós, para cumprirmos cabalmente o nosso ministério, né? Se é na palavra, se é na profecia, se é nos serviços, aquilo que o Senhor entregou para nós. Ainda na quinta-feira, né, falou sobre os mestres e os profetas, né? Os dois podem ser os dois. O profeta, por ser profeta, ele também precisa estar na posição de um mestre. Também ter conhecimento dos fundamentos da fé cristã. Porque a profecia vai vir do conteúdo. O espírito de sabedoria e de revelação vem no pleno conhecimento. E isso é importante para nós. A nossa oração é que todos nós, sem exceções, todos nós sejamos mestres e profetas. As irmãs, os irmãos, todos são mestres, todos são profetas. Todos têm um conhecimento da palavra fundamental e todos têm um espírito de sabedoria e de revelação. Essa não só é a oração do apóstolo, é a nossa oração e é o desejo do Senhor também. Então, amados, perdoe-me aí o tempo, né? Jesus é o Senhor. Nos vemos em breve. Louvado seja o Senhor. Amém?